Fala galera, tudo bem? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês um vídeo breve para vocês de pontos negativos e positivos que eu achei aqui no Galaxy Note 10 Plus com alguns dias de uso com ele. Então é isso aí, vamos começar. Vamos começar então com os pontos negativos e depois eu passarei para os pontos positivos. Os pontos negativos é um pouco mais difícil de se encontrar nesse tipo de aparelho, né? Porque, enfim, é um top de linha, mas sim há alguns pontos negativos nele sim, como por exemplo a câmera frontal. O primeiro ponto negativo que eu citarei aqui no vídeo é a câmera frontal para fotos e uma iluminação um pouquinho mais baixa. Então, se você estiver em algum ambiente em que a iluminação não é tão forte, mas também assim, que a iluminação não é tão boa, a qualidade da sua foto na frontal vai ser um pouquinho ruim. Nada que seja tão ruim assim, mas por exemplo, se você estiver em um ambiente fechado, como por exemplo a sala da sua casa e tiver só com a luz do teto, a luz de cima acesa e o dia já estiver à noite, você não vai conseguir um resultado tão bom na câmera frontal. Porém, se o ambiente estiver bem iluminado, ou se você estiver fora de casa em um dia de sol, ou por exemplo, até mesmo aqui que eu estou aqui com o meu kit de iluminação ligado, se eu tirar uma foto, vou colocar uma foto como exemplo aqui para vocês verem. Se eu tirei essa foto aqui com o meu kit de iluminação ligado e o resultado ficou muito bom. Vocês até podem ver aí o tanto de detalhes que a câmera frontal pega se estiver em uma condição boa de iluminação. Mas se a iluminação não estiver em uma condição tão boa no momento, a sua foto vai sofrer um pouquinho com ruídos e vai faltar detalhes no seu rosto e essas coisas do tipo. Eu acho que isso se deve por causa da câmera ter uma abertura de 2.2, que é uma abertura bem fechada, a câmera frontal dele. É uma câmera com uma abertura bem escura. Porém, isso não atrapalha muito. Se você vai fazer fotos em ambientes mais iluminados, você não terá problemas com essa câmera frontal, que é boa para fotos em condições boas de iluminação. Outro ponto negativo que eu tenho para falar para vocês sobre ele é a bateria. A bateria dele tem sim 4.300 mAh, uma bateria até que consideravelmente grande, dependendo do celular. Se for um Galaxy da linha A, por exemplo, 4.300 já é uma bateria muito grande. Porém, para um Galaxy Note aqui que tem muitas funções, tem a canetinha e tem muitas funções no sistema, a bateria acaba sendo um ponto negativo, porque ela acaba muito rápido. Pela minha experiência de uso, eu achei que a bateria dele poderia ser um pouquinho melhor. Eu criei uma expectativa que a bateria dele fosse um pouquinho melhor, mas não. Com o modo de economia de energia, que inclusive está ativo aqui agora, eu uso ele no modo de economia de energia quando eu não vou exigir muito dele, como por exemplo, quando eu vou jogar, eu desativo o modo de economia de energia e deixo ele para alto desempenho, para ter um desempenho e os gráficos melhores visualmente no jogo. Mas se eu não vou usar toda a capacidade dele, eu deixo ele no modo de economia de energia. Aqui ele está com o modo de economia de energia ligado. E com a economia de energia ligado, eu consigo aproximadamente aproximadamente 24 horas de bateria com ele. Lembrando que eu desligo ele à noite para dormir, para ninguém ficar me ligando e enchendo o saco enquanto eu estou dormindo, né, para não atrapalhar o meu sono. Então eu desligo ele no meio da noite e volto a ligar ele na hora que eu acordo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Carrego ele por volta de meio-dia. Dá um exemplo que hoje eu carreguei ele meio-dia. Não carreguei porque ele está em 34%, acabando essa gravação tem que colocar ele para carregar. Mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Coloca ele para carregar meio-dia de hoje. Se eu deixar com o modo de economia de energia ligado, eu só vou recarregar ele novamente lá para 1 ou 2 horas da tarde de amanhã. Então a bateria dele dura aproximadamente 24 horas se eu deixar ele no modo de economia de energia ligado, lembrando que eu desligo ele para dormir. Se eu não deixar ele no modo de economia de energia ligado, eu tenho que fazer uma recarga logo que eu acordo e depois outra recarga antes de dormir, porque senão ele não aguenta. Então eu acho que essa bateria dele poderia ter sido um pouquinho melhorada, eu não sei se porque ele tem muitas funções. Eu acho que ele tem muitas funções e o processador muito potente para uma bateria de 4.300. Eu acho que a Samsung poderia ter dado uma melhorada nisso daí. É uma bateria consideravelmente grande, porém
na minha opinião, eu acho que como ele tem muitas funções e tudo mais, eu acho que a bateria dele não deve aguentar por ele ter muitas coisas. Eu vou ver aqui se eu consigo tirar umas prints para vocês, vou deixar aqui no vídeo do gráfico de bateria dele. Outra coisa que eu tenho para falar sobre ele aqui, que é mais um ponto negativo, mas isso é questão de gosto pessoal. Eu não acho o celular muito quadrado tão atraente. Eu acho o celular com as bordas mais redondas, eu acho que são um pouquinho mais bonitos. Porém, a linha Note da Samsung sempre foi mais quadrada mesmo. Então, esse daqui, o Note 10 Plus, ele é bem quadrado. Então, não sei se vai dar para vocês verem aí, vocês já devem ter visto ele em outros vídeos do YouTube, então ele é bem quadrado mesmo. Tá até com uma capinha aqui para proteger, né? Porque riscar um celular desse ou quebrar não pode, né? E ele é bem quadrado mesmo. Eu achei que isso fosse me incomodar muito, porque eu vejo muita gente reclamando. Opa, o foco foi passear, já volta, né? Eu achei que isso fosse me incomodar muito, porque eu vejo muita gente reclamando que ele é muito quadrado e ele é ruim para segurar. Eu não acho ele tão ruim assim. Se você for utilizar ele com uma mão, você vai sim sentir um pouquinho de incômodo aqui para mexer, por ele ser muito quadrado nas pontas aqui, você vai sentir um leve incômodo aqui na palma da sua mão, aqui na hora de mexer nele com uma mão só. Porém, não incomoda tanto assim. Porém, eu acho que se ele fosse um pouquinho mais redondo, se ele fosse como, por exemplo, a linha S ou a linha A da Samsung, ele ficaria um pouco mais bonito do que ele já é. Questão de gosto pessoal. Outra coisa dele que eu achei bem negativa foi que quando eu peguei ele, eu já ia testar o sensor de oxigenação sanguínea que ele tem aqui na parte traseira. Ele tem o sensor, provavelmente deve funcionar corretamente. Não sei, não dá para eu testar, pois a Samsung desativou isso por completo na linha Galaxy, em todas as linhas, linha S e linha Note. Fui verificar aqui no aplicativo da própria Samsung que faz a medição, porém a Samsung não dá mais suporte a essa função. Ela removeu do sistema essa função de medir a oxigenação sanguínea. E esse foco dessa câmera hoje tá difícil. Desculpem se o foco dela ficar indo e voltando. Tá configurado para me reconhecer aqui, mas eu não sei o que está acontecendo. Mas enfim, esse sensor aqui ele ficou completamente inútil na linha Note 10 Plus e inclusive em outros celulares da Samsung, porque a Samsung provém o sensor, porém removeu a funcionalidade no software, removeu a funcionalidade no aplicativo para fazer a medição. Então acho que eles poderiam ter deixado. É um recurso que eu gostaria de ter testado, porém eles removeram e não tem como mais utilizar. Então esse sensor de oxímetro aqui de oxigenação sanguínea atrás do Galaxy Note 10 Plus, provavelmente você não vai usar, a menos que a Samsung disponibilize uma atualização e volte com um recurso para você poder fazer a medição. Outro ponto negativo que eu achei sobre ele aqui, que algumas pessoas podem não ligar muito, eu ligo um pouquinho só, não muito, mas também eu acho que eles poderiam ter deixado a conexão P2 padrão para fone de ouvido. Não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, mas ele não tem mais o conector P2 aqui para fone de ouvido. Você pode usar o fone de ouvido padrão que vem na caixa dele, que é USB-C, ou você pode usar um fone de ouvido sem fio. Eu uso mais o fone de ouvido sem fio quando eu estou em casa aqui e tudo mais, então não tem muita diferença para mim. Eu só acho que eles poderiam ter deixado o conector P2 por ser mais acessível. Se o fone de ouvido quebrar, você não tem que pagar mais de R$100 em outro fone de ouvido só porque ele tem a entrada USB-C. A qualidade sonora na entrada USB-C sim é mais alta, porém a P2 já é padrão, né? Então você consegue encontrar fones de ouvido com mais facilidade e com preço mais acessível com a entrada P2. Já o USB-C você tem que cansar um pouquinho mais para conseguir achar. Porém, se você for como eu e tiver já um fone de ouvido sem fio em casa, você não vai sofrer tanto com isso. Agora vamos passar para os pontos positivos. Vou falar poucos aqui, tem muitos, mas eu vou falar só alguns para vocês, para o vídeo não ficar tão extenso, mais do que já tá. Aqui na gravação está dando 13 minutos, eu vou tentar reduzir isso na edição. Então, pontos positivos dele é tela. Essa tela aqui dele é muito boa. É uma tela de 6.8 polegadas com a resolução W Quad HD+.
ou seja, é tipo um 2K e você consegue assistir vídeos no YouTube, filmes e séries na Netflix com muita tranquilidade nele. A resolução dela é muito boa, é uma tela grande e é uma Super AMOLED, então você tem a profundidade boa de pretos, o preto fica profundo, o contraste fica muito bom e as cores ficam muito boas também, então você não sofre na questão de tela, ele é muito bom na questão de tela aqui. Outra coisa muito boa dele é o som, ele vem com um alto-falante aqui embaixo, um na parte frontal e eu acredito que isso aqui em cima também seja um alto-falante, tem um furinho aqui em cima dele que eu acredito que seja um alto-falante. Cogitei ser um microfone extra também, porém, assim, tem um microfone extra aqui, tem outro furinho aqui e tem a bandeja de chip bem do lado. Então, eu acredito que esse daqui seja mais um alto-falante, porque ele vibra. Quando você coloca alguma coisa aqui, coloca o dedo em cima, você sente ele vibrar aqui em cima também. E eu acho que isso seja um alto-falante porque esse frontal aqui, ele é muito fininho e esse aqui embaixo ele é maior já. Então eu acho que eles colocaram esse aqui em cima para igualar o som, porque senão a parte de cima ficaria mais baixa que a parte inferior do aparelho. Então acho que eles colocaram um outro alto-falante extra aqui em cima para balancear, para ficar os dois lados com a mesma altura e nenhum dos lados ficar mais alto que o outro. E a qualidade sonora dele é muito boa, eu me impressionei. Não vou dizer que é igual de cinema, porque não, aí eu estaria exagerando, né? Mas a qualidade sonora dele é muito boa. Nos próprios alto-falantes dele mesmo, os graves são muito bons e não tenho o que reclamar dessa qualidade sonora dele. É a melhor qualidade sonora que eu já vi em um celular. Muito bom mesmo. E ainda conta com o suporte de Dolby Atmos. Se você vir aqui na central dele e ativar, você consegue ter um nível ainda maior de qualidade sonora. Então a qualidade sonora desses alto-falantes dele aqui são muito boas realmente. Outro ponto positivo para ele são as câmeras traseiras. Essas câmeras traseiras dele aqui são muito boas. Farei um vídeo mais pra frente, daqui a um tempinho, sobre essas câmeras traseiras dele, sobre as câmeras em geral, não só a traseira quanto a frontal também. Tirarei fotos, gravarei vídeos para vocês e postarei aqui no canal daqui a um tempinho de teste em câmera dele. Mas elas são sim muito boas. Eu fiz algumas fotos apenas para teste, nada tão profissional, mas eu gostei muito do resultado que ele entrega nas fotos e nos vídeos. Gostei bastante, achei muito boa. Outro ponto positivo para ele é as funcionalidades da caneta S Pen, que você pode controlar ele pelo ar, né? O próprio gesto aqui já diz, você remove a caneta dele aqui embaixo e aí você pode utilizar ela para fazer gestos, para abrir a câmera, trocar entre os modos da câmera. Isso facilita assim um pouco. Então, por exemplo, quando você vai tirar selfie aqui, se eu for tirar uma selfie aqui, eu tremo um pouco, né? Minha mão é um pouco trêmula, então fica um pouco complicado de eu pressionar o botão aqui sem tremer, o botão dele, da câmera dele, ou aqui o botão da lateral sem tremer. Então o que eu faço eu puxo a caneta dele, faço o enquadramento e aperto o botão com a outra mão que está aqui embaixo, eu aperto o botão da caneta dele para disparar a foto, que aí a foto não sai tremida, não sai borrada e nada do tipo. Então fica com uma estabilidade melhor e é melhor para você fazer a foto com essa funcionalidade da canetinha. E tem várias outras funções também, enquanto você assiste vídeo no YouTube ou na Netflix, por exemplo. Se você precisar aumentar o volume e você tiver com a canetinha na mão, é só você fazer assim, apertar o botãozinho dela e fazer o gesto para cima, que ela vai aumentar ou abaixar o volume dependendo do gesto que você fizer. Tem várias funcionalidades bem legais para a caneta dele. Então esse é um outro ponto positivo para ele. Então outro ponto positivo para ele é o sensor de digital. O sensor de digital dele reconhece muito fácil e muito rápido. Só você encostar o dedo na tela, ele já reconhece. Às vezes sim, ele dá umas falhadas porque eu ainda não acostumei direito com a posição dele. Já tô sim alguns dias usando ele, porém eu deixei desativado a marquinha lá na tela para encostar digital, para ver se eu conseguia me acostumar com a posição dele. Então às vezes eu coloco o dedo um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo e ele mostra lá para colocar no lugar certinho da digital.
E ele reconhece rápido sim. Logicamente, se você só fizer assim, ele não vai reconhecer, vai pedir para você esperar um tempo um pouquinho maior, mas ele reconhece em menos de 1 segundo. Na hora que você encosta o dedo, em menos de 1 segundo ele desbloqueia. Um truque para você é, se você encostar e ficar com o dedo pressionado no sensor dele, ele vai demorar sim um pouco mais para reconhecer. Não sei se isso é um bug, uma falha, não sei o que é, mas se você encostar o dedo e ficar com o dedo lá, ele vai demorar um pouco mais para reconhecer. Se você encostar e tirar, tipo, não encostar e tirar bem rápido, né? Porque senão ele não reconhece. Mas se você encostar assim e tirar, ele já desbloqueia. E o último ponto positivo aqui que eu falarei nesse vídeo é sobre o armazenamento e a memória RAM dele. Armazenamento de 256 GB, mais do que suficiente para mim. Eu tenho muita coisa no celular sim, porém provavelmente eu não irei gastar todos esses 256 GB. Ele está com 170 GB livres aqui agora e provavelmente eu não vou ocupar todos os 256, até porque eu não sou uma pessoa que gasta muito espaço. Eu tento dar uma maneirada ali no espaço que eu gasto, mas 256 GB é ótimo. E 12 GB de memória RAM, ele conta com 12 GB de memória RAM, que são excelentes também. Então você pode mexer em tudo quanto é aplicativo que for, não vai reiniciar os aplicativos em segundo plano, o que é muito bom. Bom galera, mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aí o like de vocês, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e me seguir em outras redes sociais. Postarei em breve aqui no canal mais vídeos sobre o Galaxy Note 10 Plus, teste em jogos, teste em câmeras e mais alguns outros vídeos aqui para vocês sobre ele. Então quem quer acompanhar, basta se inscrever aí no canal e me seguir em outras redes sociais. Bom galera, mas então é isso, muito obrigado a todos por tudo, até o próximo vídeo e fui!